Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi um filme que foi muito mal falado no seu lançamento, mas recentemente eu estou vendo ele ganhando cada vez mais força e se tornando um filme bom para muitas pessoas. Vamos entender hoje a história deste filme e passar pelos seus principais pontos negativos e positivos. Será que esse filme foi realmente injustiçado no seu lançamento? Se ajeitem aí na cadeira e simbora falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Lançado em 2022 com direção do gênio Sam Raimi de Evil Dead e da trilogia do Homem-Aranha e com roteiro de Michael Waldron, que foi produtor de Rick and Morty, o filme começa com o Doutor Estranho na estica com seu rabo de cavalo, fugindo de uma criatura maluca junto com uma garota. Eles estão em busca do livro de Vishanti, um livro poderoso que vai ajudá-los a derrotar este poderoso inimigo. Porém, eles acabam sendo interceptados por ele e sem muitas alternativas o mago resolve tirar os poderes da garota, porque ele diz que ela é muito poderosa e que se esse poder cair em mãos erradas, o mundo inteiro e várias realidades vão para o beleléu. Mas antes que ele consiga tirar o poder dela, o monstro acaba o matando. O monstro também pega essa garota e ela, com medo, abre um portal em formato de estrela. O doutor, que não tinha morrido coisa nenhuma, consegue cortar a pata deste monstro e lança eles três para outra dimensão. Ou outra realidade, no caso, né? Essa é uma boa introdução, só que na verdade era o sonho do Stephen Strange que nós de fato conhecemos. Ele se arruma, fica na beca e vai para um casamento, no qual ele encontra um colega de profissão, um médico não um mago, que diz que durante o blip ele acabou perdendo o irmão e que queria que as coisas fossem diferentes. Mas o mago apenas diz que ele fez o que ele teve que fazer ali para que eles tivessem ao menos uma chance, uma única chance realmente. O que me faz pensar como que esse cara X sabe de fato o que o Doutor Estranho fez. Será que ele tava no cinema lá com a galera ali, enquanto o Doutor Estranho ali via diversas alternativas, diversas realidades diferentes para conseguir ver a única opção que eles tinham de sair vitoriosos ali daquele embate com o Thanos? Enfim, ele diz que o Stephen, mesmo sendo um herói, acabou não ficando com a garota e de fato o Stephen não ficou com a garota, porque a Christine está se casando com outro. E isso é um balde de água fria aí na cabeça do nosso bruxão, né? Bruxão não, do nosso magão. Depois da cerimônia, eles conversam sobre o passado e ela diz que o maior problema dele é que ele sempre queria estar no controle de tudo. O que vai ser muito importante no decorrer desse filme, que vai falar muito sobre como algumas pessoas têm essa vontade, essa ânsia de estar no controle de absolutamente tudo, até para não se machucar ou para machucar outras pessoas, mas o fato delas quererem se manter sempre no controle sempre vai acabar magoando elas ou outras pessoas. Bom, um monstro ataca a cidade e ele vai ter que salvar todos ali, né? Então começa mais uma luta ali dele contra esse monstro que ele já tinha visto nos sonhos dele. Ele vê essa garota que aparentemente está correndo desse monstro, ele tenta proteger essa garota e o Wong chega também para ajudar ali. O Wong sempre sendo um personagem muito legal. No final do filme a gente vai ver que ele não é tão legal assim, mas sempre sendo um personagem aí que agrega bastante, né? No final das contas ele consegue derrotar esse monstrão e pede explicações para a garota, que diz ser de outra dimensão, e também mostra ali o Strange morto, aquele que o nosso magão ali sonhou ali que tava morrendo por conta daquele monstro. O nosso mago ali então esconde o corpo deste Stephen Strange ali no telhado, o que não faz muito sentido se você parar pra pensar por que escondeu o corpo dele ali, mas enfim, mais pra frente vai fazer sentido, né? Então calma aí. Em uma pizzaria a garota revela tudo, o nome dela é América e ela tem esse poder de criar portais e viajar entre dimensões, e isso deve ser um poder muito bacana, viu? Porém, ela não consegue controlar direito os seus poderes e parece que tem alguém que tá tentando roubar os poderes dela, como esse monstro aí que nós vimos atacando ela. O Strange vai então até a única pessoa que ele acha que pode ajudar, a Wanda, que vem constantemente sonhando com os filhos dela que nunca existiram. É importante lembrar que este filme se passa após WandaVision, no qual ela manipulou toda aquela cidade ali para criar ali um ambiente ali de conforto, um ambiente onde ela era feliz ali com o Visão, em que eles tinham filhos e blá 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 blá. O Strange pede que ela vá até Camartage, que é onde a garota está, mas aí a feiticeira Escarlate se entrega. E se a América ficasse aqui? Aqui?
A parada é que o Strange nunca tinha dito o nome da garota, então a Wanda revela a verdade e vemos que ela se tornou de fato a Feiticeira Escarlate e quer a garota para conseguir ir navegando ali pelas dimensões, pelas realidades, para conseguir ficar com seus filhos. Porque nesse filme eles explicam que os sonhos na verdade são visões de uma outra realidade, mas a parada é que a Wanda quer que o Stephen entregue a garota, senão ela vai ir até Camartage e destruir tudo. O mago então volta para aquele local sagrado e diz para fortificarem tudo, mas é aquela coisa, nós estamos lidando com a Feiticeira Escarlate, com o poder total do Darkhold, o livro do Tinhoso que vem dominando a mente dela. Então, no final das contas, ela vai destruir tudo com muita facilidade. Mas é muito legal que para entrar neste local, ela manipula a mente de um mago, ela deixa ele completamente em choque. Essa cena ela é muito boa e vocês vão perceber que esse filme ele tem uma boa direção, principalmente nesses momentos em que nós temos alguns elementos de terror. Porque nós estamos falando aqui simplesmente de Sam Raimi, o cara é o mago do terror, pô. O cara é bom demais. O cara tem simplesmente Evil Dead na sua cinematografia, que não é pouca coisa, já começa por aí, viu? Fora que ele também tem os Homem-Aranhas ali da década de 2000, ali a trilogia, e assim, a gente tá falando aqui do maior de todos os tempos, né? Porque ele também tem um Arraste-me para o Inferno, que é um filme muito legal, um filme bem da hora, né? Por isso que o cara é o GOAT, não tem jeito. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Ela consegue se infiltrar nas defesas e eles tentam prendê-la em um local de ilusões. Porém, ela consegue alterar a realidade para conseguir escapar através dos reflexos. E olha que loucura que é essa cena, é maravilhosa demais. Você consegue sentir o medo que esses personagens estão sentindo da Wanda conforme ela vai se aproximando deles. E essa cena dos reflexos é muito boa, pô. Mas aqui, tem que ser dito uma parada aqui que me incomoda demais durante esse filme, que é como muitas vezes a Wanda, ela simplesmente joga bola de energia vermelha ali nos inimigos, né? Isso é uma coisa que eu acho bem besta, acho bem paia, mas assim, tudo bem, a gente releva porque os elementos de terror desse filme são muito legais. Ela confronta e derrota o Stephen e o Wong, mas antes de tomar o poder da América para si, a garota acaba abrindo um portal. Então o Stephen se joga em cima da garota, o que faz com que eles caiam em diversas dimensões malucas e diferentes, até que eles aterrissam, até que eles param em uma só, na qual eles decidem encontrar o Doutor Estranho daquela realidade. Uma pausa rápida aqui, porque nós vamos ter a participação mais do que especial do Bruce Campbell, que está em todos os filmes do Sam Raimi e que foi protagonista de Evil Dead. Eu já falei aqui, eu amo de paixão, inclusive vai passar um card aí, ó, desse lado, se eu não me engano, ou desse lado, não sei, um card aí que eu falo sobre os filmes de Evil Dead, que são filmes que eu acho excelente. É uma participação muito galhofa, muito engraçada, o que eu acho que é uma assinatura bem interessante dessas duas pessoas realmente quando elas trabalham juntas, né? Tanto o ator Bruce Campbell quanto o diretor Sam Raimi, quando eles trabalham junto, é galhofa e coisa muito bacana na certa. Bom, nós descobrimos que o Strange daquele mundo morreu na batalha contra o Thanos e quem os recebe ali no Sanctum é na verdade o Mordo, que era um antigo aliado do Stephen, mas que depois passou a odiá-lo e eles se tornaram inimigos. Porém, nessa realidade parece que eles nunca deixaram de ser amigos, então ele os convida para tomar um chá. Só que a parada é que ele batizou o chá, então ambos, tanto o Stephen quanto a América, acabam desmaiando e são acordados em umas instalações em um complexo ali de um grupo bem misterioso, no qual inclusive nós temos a Christie que está trabalhando neste local. A Christie desse universo, no caso, trabalha neste local, quando finalmente nos é revelado que na verdade o nome do grupo aí que controla toda essa equipe aí são os Illuminati. E o nosso protagonista vai ser conduzido para trocar uma ideia ali com a galera que lidera esse grupo ali, né? Com esse conselho, vamos chamar assim. Nós vamos ter então a Agente Carter, né? Que aqui ela se torna Capitã Britânia, se eu não me engano, esse é o nome dela nas HQs, né? Nós temos a Maria Rambeau como a Capitã Marvel. Nós temos o Raio Negro ali, que é o líder dos Inumanos, aquele homem lá que mata todo mundo com apenas a sua voz. E a gente vai ver mais pra frente que isso não é bem assim. Nós temos o próprio Mordo. Nós temos também o Reed Richards ali, o Senhor Fantástico, ali o líder do Quarteto Fantástico, né? Que também é muito interessante de pontuar aqui, que é o John Krasinski, que é o maior fanservice aí dos
últimos tempos. Na verdade não é o maior, porque nós temos o Charles Xavier, o líder dos X-Men, esse sim, o maior fanservice de todos os tempos aí, até 2022 pelo menos. Eles explicam que o Stephen dessa realidade queria derrotar o Thanos e agiu sozinho, porque como eu disse, esse filme todo ele vai abordar bastante essa questão do controle, de como alguns personagens, algumas pessoas mesmo, querem estar sempre no controle absoluto da situação, querem estar ali à frente de tudo ali e acaba fazendo um monte de merda, né? Então o Doutor Estranho dessa realidade vai acabar utilizando o Darkhold, o que levou ele a cometer inúmeros erros. Porém, ele consegue perceber a tempo ali que ele tava fazendo um monte de cagada e ele consegue ajudar os Illuminati a encontrar o livro de Vishanti. E esse livro ele é basicamente a contraparte do Darkhold, sabe? E eles vão usar esse livro para conseguir derrotar o Thanos. Mas após isso, o Stephen ele vai se sacrificar, né? Porque ele estava corrompido por conta do Darkhold. E assim, essa cena em que mostra 5 gatos pingados e o Thanos ali num CGI meia boca, essa cena pra mim é uma parada muito feia mesmo. É uma parada, eu acho que a coisa mais besta desse filme, a coisa mais bizonha desse filme é essa cena aí, mas tá bom, vamos relevar. Nós temos que relevar porque eles não têm muito tempo pra ficar discutindo ali, porque a Wanda da realidade 616, que é aquela realidade ali, a original que nós estamos acompanhando, praticou um feitiço chamado de dominação onírica, do qual ela vai conseguir controlar o corpo de outra Wanda de outra realidade. Ela então controla a Wanda dessa realidade, que inclusive tem os seus filhos. Nessa realidade a Wanda tem filhos de fato, e aí ela vai controlar essa mulher para invadir ali o complexo ali dos Illuminati, destruir e matar geral, inclusive os membros do conselho ali dos Illuminati, o que gerou aquela cena ali clássica, né, de galhofa, que é o nosso querido Reed Richards falando ali pra Wanda, né, Wanda, fica calma aí, para aí, porque o meu amigo aqui, o Raio Negro, ele consegue te matar ali apenas com a voz dele, se ele abrir a boca você tá morto. E aí a Wanda simplesmente fala: que boca? Ela faz a boca dele desaparecer e ele se explode internamente. Isso deu muito o que falar na época, porque o Senhor Fantástico, ele era pra ser o cara mais inteligente, né? E aqui ele foi bem burro, né? Bom, na minha percepção, parece de verdade que a ideia inicial não era ter os Illuminatis nesse filme, mas a produtora forçou tanta barra pro Sam Raimi colocar, e ele colocou ali e fez questão de matá-los da pior maneira, da maneira mais idiota possível. E de fato, se você parar pra pensar, os Illuminatis em si, eles não servem de muita coisa. As coisas poderiam ter sido feitas de outras maneiras e de maneiras até mesmo melhores, sabe? Não precisava ter essas pessoas aqui, os Illuminatis em si, nesse filme. Colocou pra vender ali, pra, pô, galera, vai ter um filme ali, os Illuminati, então um monte de gente iria no cinema só por conta disso. Ah, vai ter John Krasinski como o Reed Richards. Pô, aí um monte de gente foi no cinema por causa disso, sabe? Essas paradas que eu me estresso demais que fazem, meu Deus. E isso é uma parada que eu vou fazer um vídeo pra área de membros, que eu quero falar sobre esse assunto, né? Porque a Marvel, ela tem bastante fama de fazer isso, né, de controlar a criatividade dos seus diretores, o que faz com que acabe podando eles. Então ali os produtores da Marvel, ali, o Kevin Feige, tem que falar, coloca tal coisa, coloca tal coisa, coloca tal coisa. E isso meio que acaba podando um pouco a criatividade ali dos diretores, dos roteiristas que queriam fazer algo um pouco diferente, só que eles têm que encaixar o que ele manda ali no filme dele, sabe? Só que muitas vezes vai ficar desconexo, igual aconteceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Os Illuminati estão completamente perdidos aqui durante esse filme. Então eu vou fazer um vídeo pra área de membros aí em que eu falo sobre isso. Inclusive aí, assinem a área de membros aí, a melhor área de membros aí do YouTube brasileiro e quiçá do mundo. E o plano que vocês garantem os vídeos exclusivos é o plano Tarantino, né? Maravilhoso aí, Tarantino. Então R$5 aí vocês já garantem uma coisa maravilhosa, né? Vídeos exclusivos e muitas coisas legais. Bom, a Wanda então mata também o nosso querido Charles Xavier. Inclusive essa cena em que ela mata o Charles é uma cena muito boa, assim. Não faz muito sentido ela ganhar uma batalha mental contra o homem ali que só perderia pra Jean Grey. Mas assim, tá bom, é adaptação, então a gente releva, beleza, show de bola. O Charles dessa realidade perdeu pra Wanda e é isso aí. Mas tá bom, vamos lá, vamos deixar, né? Mas enfim, a cena é realmente de fato muito boa, né? Mais um elemento de terror, e o Sam Raimi, quando coloca o elemento de terror, é muito bom. Inclusive eu acho que teria até mais elementos de terror se a Marvel não metesse o bedelho, mas enfim, vou falar mais sobre isso no vídeo pra membros, hein? Mas ele ganhou bastante tempo pra que a Christine e a América conseguissem fugir e encontrassem ali o Strange no meio do caminho ali, ele que tinha se soltado após provocar o Mordo e também entrar em um combate físico ali com ele, que caiu como um pato no papo do Strange, né? Mas beleza. O nosso trio então começa a correr da Wanda, que está toda machucada e cheia de sangue. Ela vem mancando igual um tinhoso mesmo ali, né? Tem até um jump scare nessa cena ali, e é um momento muito tenso de verdade.
O Stephen consegue ganhar tempo derrubando muita água nela e eles chegam finalmente em um portal ali, uma porta, né? Eles conseguem abrir a porta e chegar no livro de Vishanti, porém antes de conseguir colocar as mãos no livro ali e conseguir derrotar a Wanda, a mulher vem por trás deles, acaba pegando a Christine e o Strange, jogando em uma realidade alternativa e faz a América ir para a realidade da 616, né? Que é a realidade que nós estamos acompanhando ali durante o filme, ali no começo dele, né? Ela solta o corpo da Wanda ali, que fica meio desesperada ali, sem entender muito bem o que aconteceu, e volta pra casa ali pra ver como estão os filhos dela. E de fato tem filho, né? A Wanda da 616 não tem, mas aqui tem. Então é isso aí. Acontece que a Wanda ela está em uma montanha no qual está gravado os ensinamentos do Darkhold. Isso porque uma das magas ali tinha conseguido destruir o livro enquanto a mulher estava praticando a dominação onírica. Porém ela tortura ali os magos, né? Ela tortura alguns magos e o Wong ele acaba entregando, revelando tudo ali de que o Darkhold na verdade ele foi copiado ali porque o Darkhold de verdade ele está em uma montanha ali gravado na pedra. Então a Feiticeira Escarlate vai até essa montanha levando o Wong consigo e no final das contas ela tira o Mago Supremo lá de cima, pô, e coitado do Wong, né? Ela agora com a América começa o ritual para roubar os poderes da garota. Inclusive o motivo dela querer os poderes da garota para si é porque além dela querer ir até uma realidade onde os filhos dela existem, né, e matar a Wanda daquela realidade e assumir o lugar dela, ela também quer impedir que os seus filhos fiquem doentes e morram. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar claro isso. Vamos supor que o filho dela pegou alguma doença ali na realidade que ela tá. Então ela conseguiria atravessar para outra dimensão, para outra realidade e achar uma cura para essa doença que não foi achada ainda nesse universo. Entendeu mais ou menos aí? Eu sei, é meio idiota, é meio, né, qualquer coisa. Mas tá bom, vamos relevar. Enquanto isso, Stephen Strange e a nossa querida Christine acabaram caindo ali naquela realidade em que o Doutor Estranho de What If acabou levando tudo para o beleléu ali, tá uma bagunça, tá tudo uma merda ali, porque ele começou a usar o Darkhold sem controle, porque ele tava tentando achar uma maneira, algum mundo em que ele ficasse com a Christine, né? No caso, o Stephen Strange dessa realidade. Tá uma bagunça. Eles chegam até o Sanctum e o Strange ele entra sozinho, pedindo ajuda para o seu eu daquela realidade. Porém, como ele está corrompido pelo Darkhold, se inicia mais um duelo, no qual nós vamos ter inclusive uma batalha de notas ali. Não é uma batalha de rap, tá? É uma batalha de notas musicais, o que é uma loucura, mas eu acho até legal, acho bem divertido ali. É bem galhofa, mas eu acho que funciona ali na proposta do filme. Show de bolice, o nosso querido Strange vence o duelo, a Christine entra no local e o nosso herói começa a fazer a dominação onírica com o defunto do Strange da introdução que havia caído na realidade 616. E isso aqui é maluquice de da hora, pô. A cena dele saindo ali do telhado, dos escombros ali, é muito boa mesmo, lembra muito aqueles filmes clássicos de zumbi. É, como eu tô dizendo aqui, o Sam Raimi é demais, né? Ele consegue fazer muito bem esses elementos de terror, ele consegue fazer muito bem essa parte de terror e essas coisas um pouco mais galhofas também, é muito legal. Sam Raimi, o GOAT. Bom, ele chega no local onde está a Wanda, porém os espíritos começam a tentar pará-lo, porque praticar dominação onírica com mortos é contra as leis naturais. Porém a Christine ali que estava do outro lado diz pra ele que ele é um mago, pra ele usar os espíritos a favor dele, e ele realmente faz isso, transformando esses seres em uma grande capa maravilhosa, bem maneira mesmo, uma capa preta ali grandona, bem show de bola. Enquanto Stephen chega na montanha, nós vemos que o Wong está de fato vivo, inclusive ele derrota facilmente um dos capangas da Feiticeira Escarlate ali, que era um dos minions dela, que era um ser muito grande e é derrotado facilmente, mas isso não me irrita tanto quanto o que está prestes a acontecer, porque o nosso herói chega voando e ele derrota com muita facilidade mesmo, os outros minions ali da Feiticeira Escarlate. Ele dá um bater de asa ali e joga eles pra baixo da montanha. Essa cena pra mim é bem idiota também, mas enfim, né? Ele joga os espíritos na Wanda, que começa a ficar maluca, né? Mais do que ela já tá ali, mas os espíritos começam a chamar ela de assassina, de um monte de coisa ali, então ela vai ficando maluca. Então com a ajuda do Wong eles conseguem prender a garota, no caso a Wanda, a garota Wanda, a mulher, não a garota América, né? Inclusive o Mago Supremo, né, o Wong, ele diz aí, ó, lembra que eu falei que o Wong ele não era tão legal assim? Ele diz ali pro Strange pra ele roubar os poderes da América, porque, né, pô, se deixasse os poderes dela cair em mãos inimigas, como por exemplo da Wanda, poderia dar uma merda fenomenal. Então a única solução era tirar os poderes dela. Inclusive a garota até entende, ela fala, pô, eu entendo agora que vocês precisam tirar meu poder, pode tirar, eu tô pronta, agora eu entendo, então eu não vou fugir, não vou fazer nada, pode tirar os poderes. O que resultaria,
claro, na morte dela, né? Porque é muito forte, ela é muito poderosa, então se tirasse os poderes dela, ela morreria junto. Porém, o Stephen, ele foi uma pessoa ali que cresceu assistindo Naruto, né? Então ele resolve usar ali o mesmo poder do Naruto, que é o discurso no jutsu, né? Ele fala para a garota acreditar em si mesma, que ela sempre soube controlar o poder dela, porque sempre que ela abriu um portal sem querer, era para levá-los para o local exato onde eles precisariam estar, o que vai fazer a garota magicamente controlar 100% dos seus poderes. Então, quando a Wanda se solta e derrota os dois magos, ela começa a bater na mulher. E sim, ela realmente começa a controlar 100% dos poderes dela. É, mais uma coisa bem idiota, né? Mas tá bom, show de bola, show de bolice. Mas mesmo assim, nós estamos falando da Wanda, a feiticeira escarlate, que consegue neutralizar com facilidade a garota, que tem uma ideia. Ela não consegue derrotar a Wanda, então ela vai dar o que a mulher quer. Ela leva a Wanda para a realidade que os filhos dela existem, mas ela toma um choque quando percebe que eles a odeiam e sentem medo, pavor dela, porque ela machucou a mãe deles. Ela leva um baque com isso, ela começa a perceber que eles a veem como um monstro, o que de fato ela se tornou ao decorrer deste filme. A Wanda daquela realidade, a mãe daquelas crianças, diz para ela ficar tranquila, que eles serão amados incondicionalmente. Então a América traz a Wanda de volta, que recobra sua consciência e vai destruir a montanha para que ninguém mais seja subjugado pelo Darkhold. Então a América, controlando 100% dos poderes, leva o Wong e a si mesmo para Kamar-Taj. A Wanda então, em um último momento ali de heroína, um último suspiro heróico ali, ela acaba destruindo toda a montanha. Porém, a gente vê que enquanto a montanha está sendo destruída, nós vemos um brilho vermelho de magia ali, que pode indicar que a Wanda talvez não tenha morrido conforme as pedras fossem caindo. Isso não é nada confirmado, tá? Mas desde a época que eu assisti esse filme pela primeira vez no cinema, eu fiquei com isso na cabeça. Talvez ela não tenha morrido, talvez ela tenha conseguido escapar ali por conta desse brilho, né? Por conta dessa luz vermelha que sai ali enquanto os escombros estão caindo. Nós vemos então que a Wanda destruiu todos os Darkholds de todos os universos, e o Stephen se despediu daquela Christine, daquela realidade. E o que é muito interessante de pensar é que nenhum Strange acaba ficando com a Christine da sua realidade. É como se eles se amassem muito, mas eles nunca ficassem juntos. Vemos Kamar-Taj sendo reconstruído e a América como uma das alunas agora ali do Mago Supremo. Antes do Stephen voltar para o Sanctum, ela agradece ele dizendo que ficou muito feliz de ter caído no mundo dele, ao passo que o Stephen também diz que ficou muito feliz dela ter caído no mundo dele. Ele volta para o Sanctum, conserta o relógio dele ali e sai todo feliz da vida, quando do nada começa a gritar de dor e um terceiro olho se abre na sua testa. Na cena pós-créditos, uma mulher vem atrás dele dizendo que eles precisam consertar a bagunça que ele acabou fazendo ali nos multiversos. Ela rasga o tecido da realidade e juntos eles pulam para dentro de um portal, indo sabe-se lá pra Deus onde, porque eu nunca mais ouvi falar do Doutor Estranho na Marvel desde 2022. Eu acho que não tem nenhuma notícia, não tem nada, nem sei nem se ele vai voltar. Eu não sei, a Marvel tá uma bagunça. Bom, eu particularmente gosto bastante desse filme, embora eu consiga ver muitos problemas nele. Como eu disse, parece que o fato da Marvel forçar um pouco a barra para encaixar algumas coisas do universo compartilhado acaba fazendo com que algumas coisas fiquem bem jogadas. Como os Illuminates aqui neste filme, nós também temos ali o fato da Wanda jogar bolas de energia a qualquer momento, o que de fato eu acho muito tosco, mas sim, o filme ele tem bastante qualidades também, como esses elementos de terror que o Sam Raimi vai colocando ali na trama, que eu acho que encaixam muito bem para a proposta do filme. Além disso, a Wanda ela é uma ótima vilã, apesar de algumas coisas serem um pouco forçadas ali, a motivação dela de ir atrás dos seus filhos é bem interessante, e nós conseguimos ver bem como essa personagem está bem afetada por conta do Darkhold, como ela vai deixando a sua humanidade de lado simplesmente para conseguir encontrar os seus filhos, encontrar uma realidade onde ela pode ser mãe. Além também do filme lidar muito bem com essa questão de controle, de como algumas pessoas precisam estar no controle de tudo para se sentirem seguras, o que vai fazer muitas vezes com que elas acabem se magoando e magoando muitas outras pessoas. É de fato um filme que tem muitos problemas, mas está longe de ser um dos piores filmes da Marvel, bem longe mesmo. Diria até que é um bom filme, muito por conta de ter a direção
direção do GOAT. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam do filme e também do vídeo, então comentem aí embaixo pra gente trocar essa ideia bem legal. Também não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e deixar o like se gostaram, que além de ajudar bastante, também é uma métrica bem legal para eu entender que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Vejam os outros vídeos do canal que tem bastante coisa interessante, considere se tornar membro ali, que com R$5 você já acessa ali muitos vídeos exclusivos e muitos vídeos exclusivos no futuro que eu for lançando para vocês. Compartilhe com seus amigos fãs da Marvel, eu só posso agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!